Vamos lá então para a quarta questão, que fala o seguinte: você tem uma partícula de massa M1, 250 gramas, com a velocidade inicial V1 mais 100 metros por segundo. Colide frontalmente com outra partícula de massa M2, 200 gramas, inicialmente em repouso. Então, clássico, né? Um em movimento, outro paradinho. E durante o processo de colisão, o gráfico da força de interação entre as duas partículas é mostrado a seguir. Note que agora você tem um gráfico da força em função do tempo. Com base nas informações, o impulso sofrido pelas massas M1 e M2 valem respectivamente. Não podemos esquecer que o impulso é igual à força aplicada vezes o intervalo de tempo. Então, essa força que o corpo 1 faz sobre o corpo 2 é igual à força que o corpo 2 faz sobre o corpo 1. Consequentemente, essa força no mesmo intervalo de tempo produz impulsos iguais, pelo menos impulsos iguais em módulo. Você não pode esquecer que aqui você tem o impulso, que é uma grandeza vetorial, e a força também, que é uma grandeza que é vetorial. Falamos no exercício anterior que é um par ação e reação, então eles vão ter a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuando em corpos diferentes. Então a letra D e a letra E, você já pode certamente retirar, né, das suas contas aí. Porque está dizendo que é 0 e outra 0,945. Então, por exclusão, podemos tirar a letra D e E. O detalhe é a letra B, né? Em função de ter começado a velocidade, dizendo que ela é mais 100 metros por segundo, entendemos que existe uma orientação positiva no sentido do movimento de V1. E aí, certamente, eles vão ter que ter sinais opostos, né? Porque já que é um paração e reação, os impulsos vão ter sentidos opostos, né, em cada um que estiver aplicado. Então, a letra B não pode ser, mesmo porque ele não pede o módulo do impulso, né? Tem sinal, a gente tem que tomar cuidado. E certamente o objetivo não é fazer conta. Então imagina o seguinte: se é respectivamente M1, o M1 chega e interage com o M2, ou seja, ele empurra o M2 no sentido que ele veio e o M2 empurra no sentido contrário a que ele veio. Então, o impulso que você vai ter em M1 obrigatoriamente tem o sentido oposto da velocidade. Então, ele teria que ser negativo. E o que tem em 2 tem o sentido do movimento de M1, ele vai ser positivo. Então, respectivamente, os dois são iguais, só que o primeiro, que é o M1, tem sinal negativo e o segundo tem sinal positivo, isso que te leva para a letra A. Mas vamos fazer aqui bonitinho a conta e a representação para você entender. Então, está aqui o CM1 com a velocidade V1, admitida pelo lado positivo como 100 metros por segundo. É um petardo, né? E aí o que acontece? Quando ele bater em M2, o que vai acontecer? Ele vai criar uma ação sobre M2 e M2 vai produzir uma reação nele. Um impulso que M2 faz em 1. E aqui você tem um impulso que 1 faz em 2. Note que agora o impulso 2 está no sentido negativo e o 1 está no sentido positivo. E lógico, já teria resolvido sua questão. Mas vamos ver a propriedade. Existe uma propriedade no gráfico da força em função do tempo que você pode dizer o seguinte, que a área do gráfico força em função do tempo, tem uma força variável média aí, né? Vai ser numericamente igual ao impulso sofrido, o impulso médio sofrido. E nesse caso você tem um trapézio. E como é um trapézio, você tem a base, que é de 0,8 a 0,1, você vai ter 0,7, mais a base menor, de 0,4 a 0,2, você tem 0,2, vezes a altura, que é de 2,1, tudo isso sobre 2. Fazendo a conta, você vai encontrar exatamente esses 0,945 newton segundo ou quilograma metro por segundo. Mas o importante realmente é não fazer a conta, ganhar tempo, porque você tem a propriedade e você já deve ter notado que é uma aplicação das leis de Newton. Então, aproveite, utilize bastante o conhecimento que é um conhecimento básico, mas que bem direcionado resolverá mais rapidamente as suas questões. Ok? Vamos para a próxima questão.